Olá pessoal, estamos aqui iniciando a nossa live surpresa do 16º Seminário A Dança do Louvor e na Adoração. E logo já vou aqui adicionar a Bel para a gente iniciar a nossa live, beleza? Vocês vão ficar aqui por dentro de tudo que está acontecendo. Hoje nós temos a presença da Bel e também da Yara Coimbra, ela vai participar com a gente. Vamos lá, já vou iniciar aqui com vocês, só um instante. Ah, aqui ela já solicitou. Deixa eu ver. Ei! Ai, que Oi, legal! Bel. Tudo bem, Denner? Que bom que você Tudo está bem? aí, abrindo a nossa live. Sim, Bacana que demais. bênção, O né? pessoal está entrando, né? Vamos esperar um pouquinho. A Yara está chegando. Vamos ver se a Yara vai Sim. chegar. Aí ela chegou mais logo. Agora é só chamar Você aí consegue pra chamar entrar ela na aí? live também com a gente. Deixa eu ver aqui. Pessoal, que bom que vocês vieram. A Marina, o Cara, Tiago de Curitiba. Que legal, gente! Boutique da Gé, boa noite, querida. Lagoinha de Ribeirão Preto, deu o convite. bacana. Olha, a dança da FURB chegou. Ah, tá. Pessoal, nossa, um monte de live acontecendo hoje, né? Ei, Yara! Ê! Oi, Yara. Tudo bem? Oi, Joia, Yara, que Dene? bom que você pôde, Tudo né, estar ótimo. conosco aqui. Eu sei que os pequenos, né, você tem um dia puxado de trabalho. As crianças ficam aí demandando, então agradecer você de ter entrado aqui para conversar com a gente, né? Bom, gente, o objetivo Rapaz. dessa live é a gente conversar um pouco sobre o nosso seminário. Estamos há um mês e pouco, né, em contagem regressiva, e tem algumas perguntas, muitas pessoas perguntando, algumas dúvidas. Muita curiosidade também, algumas pessoas que estão ainda, não sei se eu vou, não vou, não sei, né? Tá cheio assim dessas expectativas. Então a gente planejou fazer essa live para conversar um pouco com vocês, com todos, com as pessoas que têm dúvidas, que estão interessados. O Denner é um dos líderes, né, aqui do DNA Matriz. O Denner, ele está à frente da célula de sábado. A Yara também, ela é, né, parte do DNA, ela é fundadora do DNA, né, mais de 11 anos, e a Yara também é uma das preletoras no nosso seminário. Eu a convidei para estar aqui, para ela conversar um pouco sobre essa temática que foi gerada o ano passado, né? Finalizando o seminário do ano passado, em julho, a gente, naquela expectativa de se faria ou não, o Senhor trouxe ao nosso coração o desejo de aprofundar um pouco mais na temática da adoração. Então, a gente está aqui para conversar sobre o seminário, tirar algumas dúvidas. Aí eu queria combinar, Denner, com você uma coisa, né? Porque a gente começa a conversar e a Sim, falar. Então, as perguntas que tiverem, você ir anotando para a gente não perder. Tá bom? Então, o Denner vai pode estar deixar. moderando aí, coordenando para a gente. E queria dar as boas-vindas, né, para todos que estão chegando. Tem pessoas, nomes aí queridos demais que a gente conhece, pessoas que já vêm caminhando conosco no seminário já há muitos anos. É uma alegria muito grande, viu, gente? Ter vocês aqui nessa live, ter vocês inscritos aí no seminário, ter essa parceria, esse carinho, essa confiança, né, de estar caminhando conosco. Dênia, você quer compartilhar alguma coisa antes da gente iniciar? Alguma chamada, assim? Não, Bel, pode. Ah, sim. Gente, nós estamos aqui, né, nesse momento especial, assim, com o seminário, com a expectativa, né, das programações.
Então, eu tenho feito, né, as postagens a respeito do que nós vamos fazer durante o seminário. Então, tudo é tão importante assim, vocês participarem, estarem dentro de tudo, né, que está para acontecer. E nós já temos algumas atividades que elas precisam ser iniciadas, né? Elas já estão em caminho. Então, por exemplo, temos o Dança da Mochila, né? Nós precisamos de fazer a inscrição. Ela é por adesão. Se por acaso você for no Dança na Mochila, é necessário preencher o link de um formulário. Ele está disponível na nossa bio. Tem o link do seminário. Todo dia eu posto também nos stories para vocês ficarem por dentro do seminário. E lá tem o link do formulário, onde você vai acessar o link e aí você vai preencher, né? Mesmo se você for de um... Porque tem um valor, que é uma taxa, né, da passagem mesmo, de ida e volta. Mesmo se você for de veículo próprio, é necessário fazer esse preenchimento do formulário. Por quê? Nós vamos fazer um levantamento das pessoas que estarão conosco, até mesmo para a gente ficar mais fácil de ter o controle, de saber quais são as pessoas, quais são os nossos, né? Inclusive, o Dança na Mochila é exclusivo para os seminaristas, né? Por quê? Porque todo o trabalho que nós vamos fazer durante o seminário, tudo que é trabalhado é uma preparação para o Dança na Mochila. Então, quando vocês forem no Dança na Mochila, vocês vão entender melhor o que seria a proposta, por que nós vamos fazer o Dança na Mochila. Bacana demais. Tá, e é importante também essa adesão, é porque a gente precisa também de saber o número de pessoas. Por exemplo, será que todos que vão participar do seminário vão participar do passeio lá em Sabará? E a gente precisa de ter um número certinho de quem vai para poder fazer a reserva nos restaurantes, né? Tem um restaurante de comida mineirinha, tutu, feijão tropeiro, couve. Ai, gente, comida mineira é muito gostosa, né? Mas a gente precisa fazer a reserva no restaurante para dar tudo certinho, ficar tudo organizado. Eu vou compartilhar com vocês, o Dênia falou aí, eu vou compartilhar aqui a plataforma, vamos passear um pouco pela plataforma e explicar. E falar um pouco, né? Depois a gente retoma um pouco mais sobre a Dança na Mochila, mas essa lembrança do Denner é muito importante, né? Que no domingo de manhã faz parte da nossa programação, a gente fazer uma atividade aplicada, né? A gente quebrar a quarta... No teatro tem uma expressão que é quebrando a quarta parede. A Dança na Mochila é quebrando a quarta parede dessa estrutura igreja e indo para a rua. É a igreja chegando na rua e a gente poder adorar, né? Ter essa experiência de adorar, de estar na rua por inteiro e reverberando por meio da nossa adoração o evangelismo. Por isso que a gente achou interessante fazer essa live para conversar um pouco sobre os conceitos que norteiam o seminário, né? Antes de dar sequência, eu queria pedir a Yara aí para fazer uma saudação também para o pessoal. Todo mundo me ouvindo? Ah, que bom. Boa noite, né? Muito bom a gente estar aqui para estarmos compartilhando, né? Gerando expectativas daquilo que Deus vai fazer naqueles dias, né? O Espírito Santo, com certeza, ele já está trabalhando, né? A gente dorme, mas o Espírito Santo nunca dorme. Então, com certeza, ele já está trabalhando e já está movendo no seu coração para estar conosco, no coração de quem já está inscrito, assim como já tem gerado no coração de todo o DNA, né? Através da nossa liderança, da Isabel, para trazer aí aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Então, a expectativa, com certeza, é muito alta, porque quem já participou de alguma edição do nosso seminário sabe que o sobrenatural é o nosso natural, né? É isso mesmo. A fala da Yara nos lembra um pouco da nossa história, né? O seminário, o primeiro seminário, gente, aconteceu em 1998. Pois é, tem muitos anos, né? Tem gente aqui na live que eu tenho certeza que era adolescente, que era criança ainda, né? E a gente iniciou os seminários porque a gente estava tendo a experiência da dança na igreja. O Mudança era um ministério, era um grupo que fazia parte de um ministério maior que chamava Companhia ID.
e era um trabalho de jovens, e nós participamos, né? Teve um start, a gente fazia trabalho de evangelismo, hospitais, presídios, ruas, com mímica, com teatro, com dança, muita coisa, né, Yara? Muita experiência, muita lembrança que a gente Exatamente. tem de experiências maravilhosas. E aí teve a gravação do primeiro CD, DVD congregacional aqui de Lagoinha. E aí a pastora Ana Paula Valadão nos convidou, porque nós éramos o único grupo de dança que trabalhava dança na igreja, mesmo assim, na igreja, fora da igreja, era só na rua, hospitais, não existia dança nas plataformas, né? E com a gravação do primeiro CD e DVD, nós participamos, né, dentro da visão da restauração do tabernáculo de Davi caído. Então, é uma palavra profética de um tempo onde haveria uma unidade, um tempo de uma restauração da adoração na igreja. E aí, Ana Paula nos convidou e a gente coreografamos 4 músicas apenas, e assim começou o trabalho, esse trabalho que a gente vai falar que não é um renascimento da dança, mas uma palavra profética desse tabernáculo morto, caído, destruído, dentro da perspectiva de inteireza, de uma totalidade de todas as expressões artísticas, porque o ser humano ele vai se expressar por meio de linguagens, não é verdade? E aí você tem a linguagem verbal, a linguagem da fala, a linguagem escrita de um texto, a Bíblia, ela vai trabalhar com a linguagem escrita, mas você tem a linguagem das artes também, dança, teatro, música. E aí, gente, quando a gente começa a estudar, a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ver que Deus ele se manifesta e vem se manifestando ao longo da história da humanidade por meio da linguagem, de várias linguagens. E uma coisa muito interessante que a gente vê aqui na Bíblia, que uma das estratégias, né, de linguagem são as metáforas, são as parábolas. E a gente vê o tanto que Deus é carinhoso e amoroso, porque ele promove uma linguagem, vamos colocar a linguagem na perspectiva desse leque de todas as possibilidades de comunicação, e nessa comunicação que Deus anseia ter com a sua criação, né? Ele tinha lá no Éden com o homem e a mulher, mas após a queda, essa comunicação ela sofre um ruído, ela é praticamente destruída. Tanto é que, historicamente, a gente vê na Bíblia que Deus vai levantar os profetas. Por que Deus levanta os profetas? Porque a humanidade estava surda, a humanidade não conversava, não tinha diálogo mais com Deus. Por causa de Abraão, né, que é aquele primeiro na humanidade que religa o diálogo com Deus, Abraão era hebreu, não é? É resgatada essa linguagem, essa conversa com Deus. Só que por meio de profetas, porque a humanidade estava entorpecida. E aí, por meio desses profetas, Deus vem alertando a humanidade sobre a importância mais do que a importância desse desejo de Deus de reatar conosco, né? E é muito lindo, porque a gente vai ver que Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da humanidade. E aí, o manual do fabricante, eu estou aqui na minha mão, né? Ele vai nos ensinar esse processo de resgate, esse processo de amor e de desejo de Deus por nós. E vai mostrar alguns personagens bíblicos que vão buscar, que vão exercitar muitos exemplos dessa retomada de diálogo. Um dos grandes exemplos que eu gosto muito de lembrar é de Davi, né? Davi era um homem, era rei, era guerreiro, era um adorador, e ele nos mostra um testemunho de arrependimento. Um homem que, apesar do seu poder, da sua beleza, ele também, apesar dele pecar, desobedecer, mas ele também nos mostra um poder
modelo de arrependimento, mas também a gente, a Bíblia é uma nova fabricante muito linda, né? Porque a gente vai aprendendo aqui nessas palavras, tanto ensinamento. E aí, quando a gente chega, historicamente, na Igreja Batista de Lagoinha, que é o nosso caso, né? Quando a dança faz parte dessa gravação desse CD, a gente fica muito ávido de compreender cada vez mais por quê. Qual que é o propósito da dança na igreja? Vamos falar aqui dentro específico da dança, né? Eu confesso que eu me perguntei muitas vezes se, de fato, a dança cabia na plataforma. E aí, para responder essas perguntas e muita gente querendo entender, muitas pessoas desejando desenvolver a dança em suas igrejas, nós realizamos o primeiro seminário. E era um seminário com poucas pessoas, nós alugamos uma escola de dança aqui em Belo Horizonte, e abrimos para uma turma de 40 pessoas, né, Yara? E aí teve tanto interesse que nós tivemos que oferecer 4 turmas. Eu falei, bom, então vamos fazer aí. Nós fizemos 4 finais de semana, gente, direto. Cada final de semana com 50 pessoas. Então, na primeira versão do seminário, nós tivemos aí, conseguimos compartilhar com 200 pessoas no princípio. E aí, nós começamos a produzir, com o apoio da igreja, os seminários de dança. Eu tive uma pausa da realização desse seminário durante o meu doutorado, que eu fiquei 2 anos, né, praticamente fora. Quando eu voltei do doutorado, a gente adaptando a igreja no novo formato, a fábrica de artes era uma realidade. O Ministério de Louvor, ele foi alocado dentro da fábrica de artes. Então, a gente começou a trabalhar a nossa casa, organizando a nossa casa. Foi uma experiência muito linda. E a gente não conseguia realizar o seminário, assim, estava tudo muito caro, né? Os hotéis, eu falei, aí, enfim. Mas, finalmente, o auditório da Fábrica de Artes ficou pronto, né? E a gente realizou, voltamos, né, em 2016, nós voltamos a realizar o seminário num lugar super privilegiado, que é a nossa igreja, que era um sonho que a gente tinha, né, Yara? De realizar o seminário no espaço da igreja, na nossa casa. E uma atividade de dança não é igual um culto normal, né, gente? Porque a gente quer dar dança, a gente quer dançar, né? A gente, portanto, a gente está extravasando, a gente está aprendendo, a gente está expressando através dos movimentos. E aí nós retomamos em 2016, na Fábrica de Artes, no teatro lá, e ó, 2016, 17, 18, 19, né? Nós já estamos aí caminhando por um tempo muito especial de experiências lindas. Nesse processo, que a gente começou com 200 pessoas, nós chegamos a realizar, gente, seminário com 2.000 pessoas. E no próprio processo desses anos todos, né? Faz a conta aí, 1998 para 2021. 22, né? Estamos em 2022. Quanta coisa aconteceu. A gente tem vivido tempos, assim, difíceis. A gente vê a humanidade num processo dinâmico acelerado. Os últimos 2 anos, nós vivemos aí uma pandemia, né? Vivemos praticamente em atividades online. O seminário de 2020, ele foi totalmente online. A gente teve uma experiência muito, muito sobrenatural também em realizar esse seminário no estúdio de música, onde meu genro, marido da Yara, estava à frente de toda a parte, né, de logística, de coordenação de som, de engrenagem, de tecnologia, junto com o Juliano de Curitiba. 2021, a gente realiza o seminário híbrido, online e presencial, com esse tema da adoração. Fiz aqui um resumão um pouco da história, mas lembrando que a grande expectativa nossa sempre foi ouvir Deus.
A gente nunca teve pretensão de fazer multidões, porque a gente entendia que a gente queria estar mais perto das pessoas. E não tem como você estar perto, conversar, orar junto, comer junto com um evento de mais de 2.000 pessoas. E aí o Senhor trouxe uma outra visão para nós, né? De enxugar um pouco, para que a gente tivesse condição de estar mais corpo a corpo com as pessoas. E isso tem acontecido de uma maneira magnífica. Quantos amigos a gente vem fazendo, né? Pela proposta dos que o seminário vem se configurando desde então. O ano passado, e a gente, ao longo dessa caminhada, a gente vem convidando algumas personalidades aqui da nossa igreja, de outras igrejas, para poder estar compartilhando conosco as suas visões, os seus trabalhos. O ano passado a gente teve o pastor Vitor Kowalski da Bahia, a Daniela do Ministério Zoe, nós tivemos o apóstolo Geraldo, nós tivemos assim, momentos tão importantes ali. Mas esse ano, a partir da avaliação do ano passado, o Senhor nos direcionou a fazer algo mais intimista, algo mais profundo, que nós percebemos que a temática que era a essência, né, o ano passado, e a essência, ela nos levou a discutir a questão da adoração. A gente entendeu que Deus queria nos levar a um mundo mais profundo, nos levou a buscar compreender alguns conceitos dos quais a gente tem lidado na contemporaneidade. A pandemia nos mostrou uma sociedade carente de compreensão. Quantas pessoas de Deus, quantas pessoas trocaram o seu prato de lentilha, as pessoas que nós conhecemos estão caras para nós, pessoas que caminhavam conosco e que hoje abriram mão, tomaram decisões. E a nossa pergunta a nossa questão não é julgar, nós não queremos julgar ninguém, o objetivo não é esse, a gente quer compreender. A gente quer compreender, mas compreender não na letra, na palavra, na reflexão, mas compreender em Deus. É algo que tem sido assim, muito emblemático para nós ao longo dos anos, é o significado da cruz. A gente tem ouvido muito falar uma palavra que está na moda, né? Empatia. Empatia. E o que é empatia? Né? Aí a gente vai ver que o maior exemplo de empatia, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. O maior exemplo de empatia está lá na cruz, né? Jesus se sacrificou por nós. E a gente tem em Jesus os maiores exemplos de adoração. Mas o que acontece que a gente também tem percebido, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Yara? Como a gente vive num mundo recheado de clichê, né? Clichê. Adoração. Músicas que nos movem. Literaturas que nos movem. Muitas vezes a gente vem se distanciando da essência dessa adoração. Então, quando a gente fala de clichê, é quando a palavra e as ações, elas se tornam palavras apenas. Eu estava pensando na nossa live aqui, lembrando que o nosso versículo-chave para o nosso seminário está lá em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, importa que os adorem em Espírito e verdade. Mas o que significa de fato adorar em Espírito e adorar em verdade? E aí, gente, me lembrei, fui levada lá em Isaías, capítulo 29, que diz assim: olha, o profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus vir, ele vai dizer o seguinte, olha o alerta. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. Em algumas traduções está em regras de homens que maquinalmente aprendeu. O que é maquinalmente? Mecanicamente. É igual uma gíria. Oh, glória a Deus. Mas quando a gente pensa no significado de glória a Deus, né? Aleluia. Qual que é o significado de aleluia? E aí a gente vai pensar no significado de adoração, né? Então, adoração não é pegar uma saia e sair rodando, não é dar grandes saltos. Adoração não é cantar afinado uma canção. O que é adoração? Então, o seminário desse ano, ele é, gente, uma busca, sabe? Ele é uma busca, é um alinhamento, ele é um estudar com pessoas que vão estar nos ajudando a refletir. E a outra coisa sobre adoração que tem nos incomodado, né, é quando a gente fala que a adoração é um estilo de vida. Mas o que significa um estilo de vida de um adorador? Né? E aí a gente começou a orar, eu estava ali orando, buscando, e vieram, a princípio, 3 temas para a gente poder desenvolver. Né? Porque a adoração, quando você pega ela no sentido mais amplo, ela pode ser várias coisas, gente. Né? Ela pode ser várias coisas. A própria palavra, se você entra no dicionário, ela pode ter N significados. E ainda há essa, numa perspectiva teológica, não estou falando aqui apenas de uma teologia cristã ou judaico-cristã, mas existe adoração a outras entidades também. Então, de que adoração a gente está falando? Né? Então, por isso que a gente iniciou pensando em trabalhar a temática da dança e o cristianismo. Que adoração é essa que o cristão pretende e vive? Então, quem vai desenvolver essa temática conosco é a pastora Isa, né, que é o chapéu aqui do Ministério de Louvor e Artes. Muito bem. Mas existe dentro desse estilo de vida de ser cristão uma perspectiva que a gente aprendeu aqui na Bíblia, né? Vai falar que o Senhor, que Deus está à procura dos mas que verdadeiros são esses, né? E a gente vai associar um pouco dessa temática, desse ser verdadeiro, com algo que a Bíblia nos ensina desde Gênesis, que é sobre santidade. O que significa santidade no contexto de ser cristão? Quem vai desenvolver essa temática é a Yara. Você quer dar um spoiler, Yara? Você quer fazer algum comentário, Yara, sobre essa temática que você vai desenvolver? Eu gosto muito de... Pode falar, Dene. Bel, você tem um fone próximo de você? Porque tem um pessoal que está reclamando que não está conseguindo te ouvir direito, que está cortando o áudio. Se você tiver algum fone, aí a gente põe para ver se fica se melhora para o pessoal aí. Eu vou pegar o fone. Peraí. E aí, gente... Beleza. Obrigado. Eu gosto muito desse texto, né, que fala: sede santos, porque eu sou santo, né? E que porque a natureza de Deus é a santidade, né? E nós, como filhos, né, dele, do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, esse é o nosso processo de regeneração, né? Resgatar em nós essa identidade de sermos santos. Sermos santos quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai pecar, não, mas quando acontecer, e se acontecer, o arrependimento vem de uma forma rápida, porque o Espírito Santo traz aquele constrangimento, né? E você corrige a rota. E você não quer mais entristecer, né, o Espírito Santo. Então, ser santo é necessário ser parte do nosso estilo de vida, né? Dessa busca de agradar ao nosso Pai, né? De sermos aperfeiçoados e trabalhados por Ele.
Então, eu gosto muito dessa temática, porque, na verdade, a gente precisa buscar, né, cada dia mais esse processo, né? E santidade não é você ser um ermitão, não é você não estar incluído na sociedade. Na verdade, você ser santo é você ser sal aonde você está. Né? Não é ser você, não é você é percebido e as pessoas querem estar contigo, não porque você é o chatão de galocha, né? Mas porque Jesus e o Espírito Santo em você é algo tão marcante que as pessoas querem que você esteja perto, apesar de você talvez ter posicionamentos diferentes, apesar de você não compactuar com algumas coisas, mas não incomoda, né? Porque as pessoas veem o amor de Deus sobre a sua vida através da santidade. Então, isso é um pouquinho do que eu quero compartilhar, que é um pouco do que eu busco viver, né? Santidade não é perfeição. Não é... Aqui a gente não está falando que um é mais perfeito que o outro, mas que a gente está buscando adorar aquele, sim, aquele que é perfeito. Então, para ele, né, a nossa busca por uma santidade que traz intimidade e relacionamento mais perto, né, do nosso Pai. Eu tô te ouvindo bem. Aqui para mim o áudio tava bom. Para mim o áudio aqui já estava bom. Aí o pessoal precisa ir responder aí para nós aí. Eu tô ouvindo bem você, mãe. Gente, façam perguntas aí para nós. Ô, mãe, tem gente que tá falando que não tá te ouvindo. É, Tira o fone aí, não é sei. melhor Eu tô sem te o fone ouvindo, mesmo. mas eu não sei. Tira o fone, porque o número de gente falando que não tá ouvindo aumentou mais. Tira o fone, desconecta o fone do celular. Aí. É, gente, vamos orar aí para esse levante cair Ô, em nome de Jesus, porque não dá mãe, não. tenta sair e entrar de novo. Tenta sair e entra de novo. Aí o Denis te chama, melhor. Às vezes. Cê- É melhor o Denner falar, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Quem tá ouvindo a Yara, dá um oi aí. Quem tá ouvindo o Denner, dá um oi aí. Vocês estão Aqui, gente, ouvindo? tá tranquilo? Dá um ok. Fala um pouquinho aí, então, Denner, da programação enquanto a Bel entra aí para falar com a gente. Então, a Bela já iniciou, né, falando sobre a programação, a questão de qual seria, né, os objetivos, se estão... Até mesmo porque que o seminário está propondo mesmo a ideia, né, de sair do conceito, né, de clichê da adoração, de como que a adoração ela precisa ser bem... Deixa eu aceitar a Bel aqui. Como que ela Cheguei, precisa voltei. ser analisada, né? Como que ela... Aê! Melhorou, gente, o áudio da Bel? Cheguei. Tá me ouvindo, pessoal? Melhorou? E com isso, né? Tá dando para ouvir? Um, dois, um, dois. Tá me ouvindo, Dani? Eu tô ouvindo. Tá Yara, tá me tranquilo aí ouvindo? também, Yara? Tô te ouvindo. Aí, parece que agora foi. Aí, Aham. parece que deu agora. E aí eu estava falando, né, sobre o conceito mesmo de adoração, de como que a adoração ela precisa ser... É um conceito de ressignificação que a gente precisa, né, ter sobre a adoração. Porque senão a gente deixa algo no automático, né? E aí acaba que
que a gente perde a essência dela, do que é necessário. E é engraçado que como que dos seminários anteriores para cá, a gente tem essa percepção de como que é preciso falar e como que o tema, né, de adoração é pertinente nesse momento. E com isso eu achei incrível, né, como que a Bel fez a história, né, do sentido, né, de adoração, e como que ela fez essa de cada dia, né, se você vê acompanhando, de início fala sobre a dança, a adoração e a inclusão, e com um tema, com um dia bem especial, né, na sexta-feira à noite, que é a casa de oração também, que vai ter junto. Eu acho que é um momento que a gente vai ter de transformação, de alinhamento, onde a gente vai conseguir entender de fato, né, como que a gente precisa, de modo geral, abordar assuntos que é tão relevantes neste momento, e esses assuntos é necessário que a gente aborda, porque pessoas, né, a Bel adiantou um pouco, que pessoas se vão, né, pessoas afastam do caminho, e a gente não tem respaldo, até mesmo inteligência intelectual, para chegar até essas pessoas, né, de conversar com essas pessoas de uma maneira correta, de uma maneira que a gente não impõe sobre elas o julgamento, mas falando da maneira de como que é necessário que elas conheçam verdadeiramente a Cristo, né? E como que isso precisa ser vivência, né? Isso é uma coisa que é muito necessário, tanto em ambiente de faculdade, ambiente dos dia a dia, do trabalho. Esses são assuntos que nós cristãos a gente precisa estar inseridos e que nós precisamos ter esse feeling, né, de saber conversar com as pessoas, de saber mostrar Cristo através de nós. E se a gente não ter esse diálogo, se a gente não tem essa forma de mostrar para as pessoas aquilo que queima em nossos corações, aquilo que age em nossos corações, não faz sentido. A gente pode ministrar, a gente pode estar nas plataformas, pode estar em qualquer lugar, pode estar fazendo o que for, mas não vai fazer sentido, porque a gente não está trazendo o que é Deus em nós, né? O que Deus tem falado para nós, de alcançar as pessoas, de alcançar as vidas, né? Então não pode ser algo só por fazer, tem que ser algo que tenha sentido mesmo. E no sábado, né, que a gente vai ter na fábrica de primeiro, né, na sexta-feira à noite vai ser na fábrica de artes, e no sábado de manhã e o dia inteiro vai ser uma imersão. O que é a imersão? Vai ser um dia inteiro onde que a gente vai falar diretamente sobre adoração, adoração e o cristianismo, adoração e a santidade, adoração e a fala e a escrita do corpo, né? E como que isso, de modo geral, vai construindo e vai nos trazendo o senso e o entendimento de como que a adoração ela precisa ser feita, como que a adoração ela precisa ser de forma genuína, de ser caminhada, né? Então, não é a fórmula, a gente não vai passar uma fórmula para vocês de falar como que é a adoração, como que você deve adorar, mas é algo que a gente precisa entender de como que a adoração ela precisa ser encaminhada. O que você faz com a sua adoração? Qual é o sentido de você adorar? Por que nós somos feitos para adorar, né? Então, quando a gente entende o conceito de adoração, a gente começa a trazer um novo nível, né, para nós sobre quem é Deus na nossa vida, como que é o momento. As pessoas, né, adoração é isso, adoração é aquilo. Mas, de fato, será que você realmente sabe o que é adoração? Será que realmente a gente entende o que bloqueia a nossa adoração? Será que a gente tem vivido, né, Dene? É uma pergunta que a gente tem feito para nós mesmos, sabe, pessoal? O seminário, a palavra seminário, ela vem de semear, né? E o seminário ele foi criado, como eu falei, né, em 98, com a ideia de compartilhar com as outras igrejas, ou quem tem interesse, as nossas reflexões, as nossas experiências, né? Aquilo que a gente tem aprendido. Então, mas o semear, ele começa de cima, é de Deus, né? É a partir da revelação da palavra, da revelação daquilo que o Espírito Santo tem trazido para nós. E aí, é muito interessante que o Denner fez uma radiografia, uma síntese bem interessante, assim, cronológica do seminário. E
uma das razões dessa live é falar um pouco desses conceitos mesmo, né? Por exemplo, no processo, quando a gente ia discutir a questão da inclusão só com líderes, como as pessoas tiveram interesse em participar, a gente abriu, né, Denner? Falei assim, então vamos abrir, vamos receber todo mundo. E aí, com isso, a gente elaborou também, aprimorou um pouco da metodologia, que aquilo que seria uma coisa mais íntima, menos pessoas, a gente vai continuar fazendo na Fábrica de Artes por causa disso, nós vamos fazer lá no teatro agora, mas a ideia é estar pensando esse conceito de inclusão não numa perspectiva simplesmente contemporânea, mas o que Deus quer dizer para nós sobre inclusão, né? E uma das coisas interessantes que a gente pode adiantar, que a gente tem aprendido, é que o maior exemplo de inclusão foi Jesus, né? Todos os exemplos, gente, convergem em Jesus. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser incluídos, reincluídos na vida eterna, incluídos no reino, porque nós somos separados. A outra coisa que a gente vê em Jesus é o contraponto da inclusão e da exclusão. Quando a gente pensa no contexto histórico daquela época, os da própria comunidade farisaica, a gente vai ver que é um contexto de exclusão. O próprio povo você está falando que existem pessoas que não estão incluídas no contexto, pessoas que estão vivendo à margem, pessoas que não são lembradas, pessoas que são marginalizadas. Então, a inclusão ela está associada com a compreensão de minorias e que, como igreja, nós precisamos ter ações que venham incluir essas pessoas que não têm chance. Sabe, gente, o primeiro sujeito da história da humanidade que vai dizer com o homem e a mulher que ele não pode, que ele não merece, é Satanás, né? O objetivo de Satanás, das trevas, é nos excluir dos planos de Deus, é nos excluir da eternidade. Então, a palavra exclusão, ela está, eu acho que ela nasceu no vocabulário do inimigo, né? Porque você vê lá no Éden, a primeira ação disso não foi, a gente vê todo esse processo do próprio conceito de exclusão. Então, vamos pensar aí, minorias. Os fariseus, né, eles queriam excluir Jesus do contexto. A gente vê tantas histórias de Jesus, um exemplo de inclusão. A Maria Madalena, né, que todo mundo acusava, joga pedra, joga pedra. E ele fala, quem aqui, né, quem aqui está livre de não receber pedrada também, né? Então, Jesus fala, olha, vamos olhar para nós mesmos, né? Então, quando a gente pensou nesse contexto de inclusão, a gente não está departamentalizando excluídos, mas a gente trabalha o conceito como todo, né? Hoje, a gente tem um termo também muito usado, que é empoderamento. O que significa empoderamento? O empoderamento também está associado com excluídos, né? Com a minoria. Empoderamento da mulher negra, preta, empoderamento do deficiente. Então, quando a gente traz a inclusão para o seminário, a nossa ideia é buscar em Deus e ter oportunidade, principalmente de líderes, de se colocarem, de da gente perguntar, da gente conversar. Por isso que a sexta-feira, a metodologia da sexta-feira, ela é de muita dinâmica. Para conduzir essa temática, nós convidamos a pastora Priscila Coelho,
que é uma das pastoras da Lagoinha Savassi. Então, nós vamos realizar o sábado na Lagoinha Savassi, aí é outra história também, né, Deni? Por que a gente escolheu a Lagoinha Savassi? É um lugar muito charmoso, é um bairro muito central, charmoso de Belo Horizonte. Tem muitos restaurantes, muitas lojas, museus. É um lugar que respira e transpira cultura e arte. É tanto que na inscrição do seminário não está incluída alimentação, para que naqueles momentos de pausa, cada um possa escolher o lugar para poder alimentar, né, os grupos irem. Em frente à Lagoinha Savassi, tem um restaurante muito gostoso, né? Mas nós temos pertinho lá também um shopping, o Pátio Savassi, que tem uma praça de alimentação muito rica, né? Então tem para todos os gostos. A pastora Priscila, ela é uma das pastoras lá da Lagoinha Savassi, e ela está à frente de um movimento muito interessante, que é o movimento Cores. E nós convidamos a pastora Priscila não porque ela está trabalhando o movimento Cores, mas porque é uma pessoa que sempre trabalhou na perspectiva de inclusão. E sabe, gente, uma coisa que a gente tem aprendido ao longo dos anos é que a grande dificuldade que a igreja tem de ser inclusiva, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Lagoinha hoje está fazendo uma revisão, né, para acessibilidade de cadeirantes. No Templo Ágape, onde a gente ia realizar o nosso seminário, né, a gente não vai ser possível porque ele vai estar em obras. O que está acontecendo? Eles estão tirando cadeiras, estão adaptando o templo para que possa receber pessoas cadeirantes. Então, quando a gente está falando de inclusão, nós estamos falando de incluir todo sujeito. Qual é a minha limitação? Qual é a limitação do outro? E como líderes, como cristãos que somos, que movimento importante, que movimento é esse que Deus espera de nós? Se você me perguntar se eu tenho uma resposta para isso agora, eu vou dizer para você que eu não tenho, mas eu tenho um desejo muito grande de entender o que Deus quer e de ser usada, né, no acolhimento, porque muitas pessoas, o inimigo acusa, você não merece, esse lugar não é para você, né? Então, além de você ter uma ministração na mente, você ainda tem uma limitação física. Como que um cadeirante vai chegar no templo se diante dele só tem escadas? E aí a gente trazer essa reflexão para nós da dança, como um departamento de dança, como a gente trabalha dança, como líderes, como pessoas que estão inseridas nas plataformas, nós vamos lidar com a inclusão. Pensando que o maior exemplo de inclusão nós temos em Jesus, que quando ele morre na cruz com os braços abertos, ele está dizendo para todos, venham. E nesse vir para os braços de Jesus, ele vai restaurando essas vidas, porque são as promessas, cura, restauração, transformação, alinhamento, e que começa numa perspectiva cultural. Né? E o que é cultura? Assim como adoração é um estilo de vida, cultura é um estilo de vida. Mas, gente, como Isaías, capítulo 29, versículo 13, nos fala que ele não está interessado em mecânica. Deus não está interessado, gente, em cara de paisagem, né? Em faz de conta que inclui, faz de conta que aceita. Jesus aceita todos, Jesus convida todos. E às vezes a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a cultura não nos preparou para ser inclusivos. E são tantas outras situações. Então, na sexta-feira é um dia importante demais, porque antes de falar o que é ser cristão, nós precisamos abordar o grande tabu da inclusão. É um tabu, né? Então, como lidar com pessoas portadoras, pessoas que são deficientes.
pessoas com deficiência, né? Como lidar com conceitos que nos separam um do outro. Como lidar com situações tão adversas, tão diferentes, com empatia, com amor, com verdade. A palavra Yara lembrou aqui, né, com muita propriedade, que Deus nos aceita como nós estamos. E nesse processo, Ele espera nos encontrar no meio daqueles a quem Ele procura, os verdadeiros adoradores. Quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de adoração, nós estamos falando de gente perfeita, né, Yara? Mas de pessoas em processo. Queremos aprender, queremos avançar. E aí, por isso que o tema da inclusão ele não é simplesmente uma palestra. Mas a pastora Priscila ela vai dar uma introdução, pedir para ela trabalhar alguns conceitos para a gente conversar. Não conceitos simplesmente filosóficos ou sociológicos ou antropológicos, mas conceitos que alinham com a palavra de Deus. Porque o que nos interessa, gente, é agradar a Deus, né? E a gente sabe que agradar a Deus não é tão simples assim. Para agradar a Deus, a gente tem aqui o manual do fabricante e as reflexões. E a gente está falando de cultura. E aí, sim, nós abrimos para todos que estiverem inscritos no seminário, né? Se o povo está querendo palavra power, então vamos lá. E aí, nós vamos ter esse momento de dinâmica. A pastora Priscila vai dar uma introdução conceitual. Nós vamos dividir os grupos. Cada grupo vai ter a oportunidade de compartilhar, colocar as suas dúvidas. E a partir desta dinâmica, nós vamos levantar motivos de oração. Motivos de oração em cima das nossas falhas, das nossas fragilidades, em cima daquilo que a gente quer avançar, que a gente quer crescer, em cima daquilo que a gente sente que a gente precisa para continuar. Para sermos achados no meio dos verdadeiros adoradores. Para sermos achados no meio daqueles que amam a igreja e amam a proposta de Deus que é paixão por vidas, né? Então a gente entra na temática de igreja, o que é adoração e cristianismo. Depois entramos com a pastora Isa, com a Yara e santidade. Afinal de contas, como é que é isso, né? E a gente finaliza no sábado à noite com a temática a escrita do corpo. E nessa escrita do corpo, a gente vai compartilhar com vocês uma oficina que nós vamos preparar nesse sábado à noite, a nossa inserção da Dança na Mochila, no domingo de manhã, em Sabará, que é uma cidade histórica, nas proximidades de Belo Horizonte. E a escrita do corpo, gente, eu vou usar algumas ferramentas da semiótica francesa, que é uma ferramenta que eu estudo, mas alinhada com a palavra de Deus, né? O que Deus tem para nós. Que escrita do corpo é essa que a gente quer realizar com a dança? Então, gente, são muitas expectativas. E aí nós vamos aplicar, né, essas expectativas, o que a gente conseguir construir ao longo do seminário, no domingo, em Sabará, que vai ser, sim, um momento muito especial. Quem quiser, como o Denner falou, que eu estou vendo que pessoas entraram aqui, não estavam na hora que o Denner falou, quem quiser ir com o próprio carro ou quiser alugar ir de Uber, fica à vontade. Essa taxa de R$ 45 é para a gente pagar o ônibus. Então, a gente precisa saber quantas pessoas vão de ônibus, para a gente poder alugar um ônibus, quantas pessoas vão por conta própria, para a gente ter um controle de quantas pessoas são. Algumas falam assim, mas a gente pode participar só da Dança na Mochila? Não. Né? O projeto de Sabará no domingo é um privilégio de quem vai participar do seminário. Né? Porque é uma aplicação. Não é simplesmente chegar e dançar na rua. Não é simplesmente o evangelismo. Não. É o momento da gente estar junto, compartilhando e tendo essa experiência de rua, adorando, o adorador inserido na cidade. E, bem, perguntas, Denner.
Yara, você quer complementar aqui o que eu falei? Você quer falar alguma coisa sobre a inclusão, a temática da inclusão? Você acha que é importante, Yara? Qual que é a importância? Não, eu acho que é super importante. É uma inclusão, né, para transformação, né? A gente inclui para ser transformado. Então, a igreja tem que estar aberta para receber e quem está vindo tem que estar aberto para ser transformado. Porque, Isso ao mesmo mesmo. tempo, né, Jesus fala, venha como você está, né? Sim. Mas ele nos chama para viver o novo dele. E para viver o novo, a gente tem que estar disposto a se transformar, né? E as limitações, você falou muito aí de inclusão, às vezes a gente tem clichês, né, do que é inclusão e do que não é. E, na Uhum. verdade, tem pessoas que têm grandes limitações e preconceitos, né? E não se achegam a Deus por isso. Ah, eu não, eu sou muito intelectual, não tenho espaço para mim na igreja. Uhum. Eu sou artista, não tem espaço para mim na igreja, né? Ah, eu sou deficiente, ah, eu sou isso. Então, eu acho que o único rótulo que a gente precisa ter é esse rótulo de que Deus nos chama para sermos filhos, né? Uhum. E quem já é pai, ou quem já é mãe, sabe que isso é amor, né? E esse amor que acolhe, mas que também corrige, que ensina, que orienta. Que Então, confronta, né, que Yara? confronta, né? A Quantas vezes. inclusão não é passar a mão na cabeça e falar tá tudo bem, né? O conceito de inclusão que a gente está entendendo que Deus tem trazido para nós é o conceito de acolhimento, de ensino, de transformação, né? E de um processo, né? Exatamente, Muito que é de legal. todos nós, né? Cada um está em processo diferente e vive algo, vive uma luta específica, né? Então, vamos que nós possamos nos incluir, né, dentro desse amor sobrenatural que Deus quer, porque Ele já derramou na cruz, né, esse sangue por nossas vidas, o preço já foi pago, a gente só precisa se incluir nesse lugar. Então, é um convite para todos nós precisamos buscar essa inclusão dentro desse amor redentor de Jesus. Isso mesmo. Ah, gente, muito legal. Assim, eu quero convidar vocês, né, a visitarem o nosso site, o site do evento. Eu até preparei, deixei meu computador aberto aqui para mostrar. Eu gosto sempre de mostrar porque o nosso site ele está muito lindo. Eu vou virar aqui, ó. Vamos ver se dá para mostrar. Tá dando para ver? Tá muito Tá pequenininho? sim. É. Então, o nosso site é muito fácil, né? Seminário tracinho DNA tracinho 2022 na plataforma Doit. Então, nós temos aqui o texto que encabeça o evento. Deem uma olhada. E assim, não é um site, gente, estático. A gente está sempre alimentando, né, Denner? Com Sim, informações, atualizando as informações, e a partir das dúvidas que as pessoas vão nos apresentando, a gente vai melhorando a comunicação aqui. Lembrando que nós estamos no segundo lote, né? Nós somos o lote para inscrições da rede, para membros, nós temos caravana. Entra lá no nosso site para você compreender. Aqui em cima, ó, nós temos a parte que vai falar da programação, né? Toda a programação. Nós vamos ter junto conosco aí na casa de oração, pastor Arnaldo e sua equipe. Nós vamos ter conosco o Lagoinho One com e Felipe Barros, a Laís e a Letícia, lá das Lagoinha Savassi, um time bem interessante. Nós temos também no sábado à tarde, gente, para quem vai se inscrever, a oportunidade de compartilhar o seu trabalho, né? Então, no momento da tarde, nós vamos ter uma amostra de dança. Mas para participar da amostra, tem que submeter o trabalho aqui no site, tá bom? É um trabalho de no máximo 5 minutos. Você vai postar o seu vídeo
só para a gente compreender a proposta e a gente organizar o programa, tá? E é interessante pôr o nome de todos que vão participar da coreografia com e-mail como coautor para receber o certificado de participação. Então, vocês vão receber também por e-mail certificado de participação na mostra de dança, quem participar, e também um certificado de participação no evento. Né? Nós temos aqui um link só sobre a dança na mochila, né? Com a fotografia dos lugares onde nós vamos dançar, onde nós vamos passear, nós vamos conhecer. Né? Uma cidade histórica que tem o ciclo do ouro, e também um marco importante a respeito da escravatura no Brasil. Né? Então, a Dança na Mochila, você sabe, é um trabalho também profético. E aqui a gente tem também toda uma relação que o Denner levantou de hotéis e restaurantes. Então, você pode estar acionando esses hotéis. Ali, a Savassi tem muitos hotéis, mas é muito, gente. Tem para todos os gostos e todos os bolsos, né? Então, nós também temos vários restaurantes. Você pode estar conhecendo aí a nossa proposta. Então, o site está bem legal, ele tem muita informação, né? E depois que o nosso evento terminar, ele vai se transformar numa plataforma onde você vai poder estar visitando as ministrações depois. Mas isso é um privilégio só para quem fez inscrição, tá Ô, bom? mãe, e Denner, teve uma pergunta mais cedo, se a pessoa pode participar só de um dia. Pois a gente não pensou nisso, né? Porque a ideia está tão concentrada, está tão alinhavada uma na outra, que a gente não vai abrir essa possibilidade, não, sabe? Porque você está na sexta-feira e trabalhar o tema da inclusão, dissociado do que vem depois, a gente acha que não é uma boa, sabe? Pode dar, porque a ideia é a gente seguir dentro do contexto cristianismo, santidade e escrita do corpo, dá uma sequência. Então, para quem não pode estar, né, na sexta e no sábado, a gente acha melhor, então, que você procure uma outra oportunidade, né? Reserve aí o ano que vem para estar conosco. Perguntas, Denner? Isso mesmo, Bel. A Yara, né, falou uma pergunta, inclusive foi uma pergunta que teve, gente. Vamos fazer as perguntas aí, porque esse momento é o momento de vocês tirarem suas dúvidas. A pergunta que teve foi justamente se uma pessoa poderia participar somente de um período do seminário, e aí ter um valor à parte, né? E aí como que é necessário mesmo a pessoa estar inclusa, né, todos os momentos do seminário, e que realmente esse seminário de uma forma uma forma bem diferente de todos os outros que já tivemos, né? Então, não teria como participar só do Dança na Mochila se você não tem como, você não vai estar alinhado com o propósito, com aquilo que tem trabalhado, né? Foi o que eu adiantei no início sobre o Dança na Mochila. A mesma coisa, né? Se você for participar, fica a critério, né, da pessoa, eu não vou na Dança na Mochila, né? Porque é por adesão. Mas a programação ela é necessária para estar no Dança na Mochila. Então, e eu particularmente não quero perder nada. E no domingo, com certeza, vou estar no Dança na Estável para Mochila. mim aqui. Ah, voltou. Uhum. E com certeza no domingo. O que a nossa expectativa é que cada um que esteja no seminário, esteja por inteiro. Venha para estar agora, né? Sexta, sábado, e participe também no Dança na Mochila, né? A gente quer muito. E a gente sabe que não é um seminário para ter um monte, inclusive é limitado o número de inscrição, né? Nós temos aí um teto de 200 pessoas apenas, né? A 201 inscrição, a gente não vai ter como aceitar, porque de fato para um número reduzido de pessoas.
durante o dia eu fiz umas postagens, né, sobre a caixa de pergunta lá. E aí surgiu uma pergunta sobre o Dança na Mochila, né? Sobre quais tecidos, quais as cores, né, que poderia usar no Dança na Mochila. E aí eu fiz uma breve postagem, mas seria legal também, Bel, e da Yara também ouvir de vocês o significado, né, a intenção de levar um tecido, como que é o Dança na Mochila, que é legal o pessoal saber também. A gente tem. Eu teria que falar um pouco da dança na mochila, mas eu vou fazer uma outra live para falar, né, sobre a proposta, assim, o que que é. Mas a dança na mochila é um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2010, né, que é o Dançar na Rua. E eu utilizo nesse Dançar na Rua tecidos, né? E o tecido ele tem uma plasticidade, ele tem uma linguagem. E ele tem uma linguagem tanto na plasticidade quanto na cor, né? Então, o vermelho, a gente vai associar o vermelho com o carmesim, com o sangue de Cristo, o azul com a autoridade, a presença, a autoridade de Deus, mas a presença de Jesus, o branco, o Espírito Santo. Então, o tecido, ele traz uma cor, né? E ele traz um elemento artístico diferenciado. Eu posso fazer dança na mochila sem tecido? Pode, eu faço, né? Inserções de rua sem o tecido. Mas o tecido, ele traz uma cor, e a cor, ela em si de significado, né? Então, quando eu estou dançando com o tecido vermelho, eu estou falando desse sangue derramado pela sociedade, pela humanidade. Então, você pode trazer a cor que você quiser, mas o vermelho tem que estar, né? Porque a partir do vermelho, todas as cores em Jesus têm um novo significado, né? Porque a alegria em Jesus é diferente de uma alegria do mundo. A alegria em Jesus, ela tem um significado muito diferente. Na verdade, né, gente? A alegria em Jesus, ela é ressignificada. E é disso que a gente fala quando a gente usa os tecidos na rua, ou mesmo quando a gente usa os tecidos nas nossas ministrações. Então, a gente vai fazer uma mala direta para todos que estão inscritos no seminário sobre o que trazer. Você que está inscrito no seminário, você vai receber essa semana. A partir dessa semana, é um contato mais direto por meio da mala direta. O que trazer, a temperatura. Em Belo Horizonte, a gente vai estar fazendo umas newsletters específicas para quem se inscreveu. Tá bom? Então, nos aguarde que essa semana você já vai começar a receber. Mais perguntas? Bom, outra pergunta que surgiu também, né, sobre a localidade, né, da Fábrica de Artes, a localidade da Lagoinha Savassi, e também, né, sobre como que seria o deslocamento, né, sobre como se é próximo. Então, a Lagoinha Savassi, ela fica numa área bem comum, né? Eu vou fazer vou já responder aqui direto, tá, Bel? Ótimo. Porque a Lagoinha Savassi está bem localizada, bem centralizada aqui em Belo Horizonte. E com isso você tem, por isso que a gente disponibilizou lá uma relação de hotéis e restaurantes próximo à Lagoinha Savassi. E aí lá você consegue identificar, né? Ficar mais fácil, questão de turismo também é bem próximo de bastante coisas, e você tem acesso a um transporte público, né? Até a Fábrica de Artes, que fica bem próximo aqui da Lagoinha Matriz também, né? Então, se eu tenho um número... Por exemplo, um Uber. Sim. Quem quiser ir de Uber, né? Da Lagoinha Savassi super tranquilo. Para a Fábrica de Artes, é R$10. Sim, né? É super acessível. Bem acessível. Fica entre 10 a 20 reais mesmo. É bem acessível. Mais ou menos de ônibus ou Uber, né? Um transporte público, por exemplo, chega a ser de 10 a 20, de 15 a 20 minutos. É super rápido, bem pertinho. Uhum. O pessoal vai gostar de Belo Horizonte, porque vai ver uma Belo Horizonte bonita, né? É próximo da Praça da Liberdade, que é um lugar bem bonito, assim, próximo do palácio. Você vai ver como que é bonito, né? Eu vi alguns registros do ano passado de pessoas que estavam próximo da Savassi, que fizeram atos, né, no coreto da Praça da Liberdade. Foi muito bonito.
Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Vocês vão estar, claro, né? Vai ter a programação direitinho, então todo momento você vai estar lá dentro do seminário, participando, recebendo, não perdendo nada. Mas quando você tiver aquele momento livre, que você tiver a oportunidade de conhecer Belo Horizonte, de conhecer mais, vocês vão amar também essa cidade. E o Dança da Gente, Belo Mochila, né? Horizonte, assim, puxar a sardinha, gente. Quem não conhece vai apaixonar. Que a nossa cidade, Belo Não é Horizonte, é um Bela à toa, lugar né, Bel? é muito charmoso, temperatura. Gente, aqui é gostoso demais, né? E esse trajeto, Lagoinha Savassi e Fábrica de Artes, ele é muito legal, porque você passa pelo centro da cidade. Porque a Lagoinha, gente, Matriz, ela está muito próxima do centro, né, Demi? Sim, é bem próximo mesmo. E também no domingo, né? Quando a gente vai fazer o Dança na Mochila, vai ter o ponto de encontro. O ponto de encontro é a Fábrica de Artes. Então, uma rota bem tranquila para vocês, para ter o acesso mesmo, para a gente poder fazer todo esse momento. O trajeto, né? Da Fábrica de Artes até Sabará é por volta de 1 hora, é bem tranquilo também o caminho. Então, É menos, Demi, 40 é menos, minutos. né? É 40 minutos, menos. não, melhor ainda. 40 minutos de ônibus. É bem Melhor ainda. pertinho, gente. Então, gente, Vocês vão adorar Sabará. E essa é aquela coisa, né, gente? É a igreja indo para a rua. Imagina todos nós, né? Juntos ali, caminhando na cidade, profetizando, dançando, conversando, trocando ideias um com o outro, fazendo amizades. Olha, esse seminário vai ser muito, muito gostoso por causa dessa sim, possibilidade que a gente está gerando de proximidade, relacionamento. Porque às vezes a gente vai em evento que a pessoa que está ministrando o evento não tem nem tempo de conversar com quem está, né, a pessoa ali. Então a gente quer estar perto de vocês, a gente quer conversar, a gente quer aprender com vocês. Por isso que é um evento que não dá para ser uma montanha de gente. Por isso que é no máximo 200 pessoas, porque é para a gente poder ter essa possibilidade de troca. sim. Outra pergunta que surgiu é sobre uma bata ou camisa do evento, se vai ter alguma Vai, coisa assim relacionada ao evento. vai ter sim. E tá linda, gente. Eu vou dar o spoiler, né? Nós planejamos uma bata, uma camisa com a palavra adoração escrita em várias línguas. O Denner que fez a arte. Você quer falar um pouco da arte da camisa, Denner? Sim, quero sim. Então a gente pensa, né, no conceito, né, de que seria a adoração. E aí a gente abordou as cores, né, umas cores que seriam mais referência, né, da adoração, da questão do ouro, né, de ser. E aí a gente trabalhou esse contraste de cores. E aí a gente abordou a adoração porque em várias línguas, né? Como que a gente precisa realmente entender a adoração e como que todos, né, precisam ter acesso à adoração. A adoração a Deus, adorar quem? A Deus, né? E como que a palavra adoração tem um significado bem amplo. E aí a gente usou todo esse pensamento de como fazer. E aí nós pensamos, né, dos idiomas, né, das palavras, dos idiomas que são referências, né, no mundo. Inclusive hoje, né, a gente está tendo, hoje tivemos, né, na atualidade a questão do embate entre Ucrânia e Rússia. Então essas palavras também, a adoração em ucraniano e a adoração em russo também está lá inserida na imagem. Por quê? Porque a gente entende, né, que como que a gente precisa alcançar as pessoas e como que as pessoas precisam também entender o conceito de adoração. Então tem latim, tem grego, tem hebraico, tem tudo. Isso, uma adoração que extrapola, né? Inclusive é uma perspectiva profética, né? Até os Exato, confins da terra. Então, que não é exato. uma música, não é uma dança, é um estilo de vida, né, gente? Que a gente possa reverberar. Dani, estou preocupado que a nossa live pode cair a qualquer momento. Nossa Deus, então já vamos encerrar logo logo. Tem alguma Só pergunta assim mais assim importante que você viu que o pessoal fez, que a gente poderia responder? o questionamento que teve, né, foi mais referente ao que seria, né, o tema da sexta-feira, né, de adoração e inclusão.
E eu acho que foi bem sucinto o que as duas falaram sobre isso. Eu acho que também, e é engraçado, né, Bel? Você acabou de falar, né, sobre a perspectiva de até os confins da Terra, que a gente precisa alcançar várias pessoas sobre isso. E aí, uma coisa que me traz é o senso de responsabilidade que nós cristãos temos que ter, né? De não sermos ignorantes. Eu acho que não há tempo mais de ser ignorante a tudo, né? Então, eu acho muito interessante como que a gente deve realmente nos posicionar e trazer a palavra viva, né? Para que ela seja, que ela reverbere nas pessoas, que as pessoas sejam alcançadas de fato. E Eu acho isso muito interessante. não nos satisfazermos e viver na superfície, né? Não tem como viver Exato. adoração na superfície. A palavra de Deus, a experiência de tantos anos tem mostrado isso. Não tem como adoração na superfície. Se você não nos mergulharmos, não compreendermos, né, o significado, não relacionarmos, não vivermos, não aplicarmos, a gente continua na superfície. Bom, gente, se você tem mais perguntas, sugestões, escreva para nós no direct aqui do nosso perfil do DNA, né? O DNA é a pessoa que cuida do nosso Instagram aqui, ele nos coloca a par de tudo. Então, perguntem, se posicionem e a gente vai seguindo, conversando e tirando dúvidas. Tá bom? E, gente, vocês, seminaristas, são parte desse projeto, de tudo que tem acontecido. Então, vocês precisam, sim, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, nós fazemos questão de responder vocês, de trazer para vocês. Se for necessário, a gente faz outra live para vocês, Sim. porque a gente quer que vocês se sintam parte de tudo o que estamos fazendo. Perfeito. Olha, o Denner finalizou da maneira muito linda. O seminário, gente, a ideia é realizar para nós, né, para o DNA. Mas a gente abre as portas. Você que quer estar conosco, né, que quer compartilhar conosco dessa experiência, que ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, viu? Ela pode ser feita em forma de caravana, pode ser feita tem várias formas de pagamento. Entra lá no nosso site, passeia no nosso site. Agora, você que fez inscrição, volte no site, porque tem sempre novidade. O Denner, inclusive a arte do Denner, viu, gente? Foi o Denner, a arte do seminário foi o Denner que fez. Quero te agradecer aqui publicamente, viu, Denner, pela dedicação, pela parceria. Agradecer a presença da Yara também, pelas palavras de ensino, de estímulo. É uma honra ter você no DNA, Yara, mas acima de tudo, é uma honra ter você como filha, viu? Que o Senhor continue te Meu Deus do usando céu, que coisa linda! poderosamente. Ô, Love Dani, you, você mamãe. sabe que você é filhão também, né? Meu filhão Sei. também, né? Então, é uma Gente, honra ter você vocês com a verem gente assim, você vê aqui. como que é. Vocês têm que ver como que é lindo essa família, de simplicidade. Você vê assim como que elas são gente, esse jeitinho calminho assim, gente, ó. Chega no seminário, na hora que elas vão falar, pega a palavra, vai falar de Deus. Vocês se preparem, tá? Vocês não deixam pensar que é tudo mansinho assim, não, que na hora dessas leoas rugir, meu Deus, é bênção demais. Então, tem que se. Fala Pode das ir leoas, preparado, né? que Que vocês ela vão ouvir, fala hein? das leoas rugir, ó. Aí, ó. É. É Gente, que bênção, gente. É a delícia! autoridade do Espírito mesmo. Que delícia. Deus abençoe a todos. Obrigada, viu, Denner, por Boa abrir a noite, live gente. para Obrigada. nós. E a gente continua Muito aí, viu, obrigado, gente? professor. Acessível. Mandem perguntas, mandem sugestões. Venham estar conosco. Tá bom? Um abraço. Deus Obrigado. Tchau, Um abraço, abençoe. tchau. pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar.